Nós somos uma empresa de financeiro por assinatura, que a gente entrega terceirização financeira, contábil e também software de gestão. Então, por isso que a gente hoje é uma startup, por isso que a gente está dentro do centro de inovação, porque a gente entendeu que através da tecnologia a gente consegue escalar o nosso modelo de negócio e levar essa gestão financeira para centenas, milhares de empreendedores aí no Brasil. Bom, a Marvi, ela na verdade nasceu de uma empresa chamada MVictor, que foi minha empresa de consultoria, fundada em 2020, e ela era uma empresa literalmente de consultoria financeira para pequenos negócios, né? Então eu ia até as empresas fazer essa consultoria local aqui em Blumenau mesmo. Isso era mais ou menos 2020, e daí o Manuel estava com um negócio de consultoria aqui, e ele começou a acertar o negócio de consultoria e faltou mão de obra. A Marvi não existia terceirização de financeiro nem nada. E daí ele, como ele me conhecia do MBA, né, e a gente era amigo também, enfim, daí ele falou, porra, tenho gente querendo contratar consultoria minha, eu não tenho um braço para isso, o Rodolfo está tocando uma operação de uma franquia razoavelmente pequena, ele fala 3 idiomas, tem MBA, sabe, tipo, já viajou o Brasil inteiro. Daí ele olhou e falou, pô, Rodolfo, não queres fazer umas consultorias junto comigo e tal? Daí, como a minha empresa estava mais ou menos organizada ali, eu falei, não, beleza, vende um dia meu por semana de consultoria. No outro dia ele ligou e falou, vendi já, pode começar a fazer. Eu falei, pô, vamos lá. Daí surgiu, daí deu mais uma, daí os clientes estavam gostando, passou umas 2 semanas e falou, pô, não quer vender mais um meio-dia? Eu falei, tá, mas meio-dia ainda dá por semana. No dia que foi lá, vendeu. Daí passou mais, sei lá, umas 2, 3 semanas, ele pegou e falou, oh, não quer vender mais um dia? Eu falei, não, vamos segurar, porque o meu negócio é esse outro aqui, ou então a gente tem que fazer um bem bolado ali. E logo eu percebi que o pequeno empreendedor, ele precisava de alguém que não somente dissesse o que ele precisa fazer, e sim que colocasse a mão junto com ele, fizesse, executasse essa operação financeira, para que ele pudesse ter tempo para cuidar do que é core, para cuidar do que é a atividade-chave do negócio dele. Então, por conta disso, a gente começou a fazer terceirização financeira, e posteriormente, com um contato aqui com o Centro de Inovação, a gente começou a desenvolver nosso próprio software, nossa própria tecnologia, e aí a gente fez o rebrand do negócio, né, de MVictor, que era Manuel Victor, o meu nome para Marvi. E daí nós viemos para cá. Daí um tempo depois que a gente estava aqui dentro, a gente meio que conversando com outro, a gente olhou e falou, cara, não faz sentido nenhum a gente... Ou seja, a gente olhou e falou o quê? Nós somos consultores financeiros, ok, mas consultor financeiro tem um monte de gente e tem muita gente muito boa no mercado, que foi CEO de multinacional, coisa tipo, gente muito forte nesse mercado. Mas o que a gente está entregando mesmo de diferente, de muito foda para o mercado é o quê? É a terceirização de financeiro, é entregar os números para o cara do modo que a contabilidade dele não entrega, do modo que nenhum RP entrega isso para ele e do modo que o financeiro dele não entrega isso para ele também. Então nós estamos entregando um negócio, o diferente que a gente está entregando é isso, essa terceirização com tecnologia, com contabilidade, com tudo junto para o cara. Acho que foi começo de 2021, e daí naquele ano nós fomos pivotando a empresa, então nós fomos cancelando todos os nossos contratos de consultoria e arrumando contratos de terceirização de financeiro. Então no começo de 2021 a gente começou e terminou o ano exatamente com o mesmo faturamento, só que invertido, né? Então nós cancelamos tudo que tinha de consultoria e transformamos, e dali para frente a gente foi acelerando com os 2 pés no acelerador. Então, na verdade, a Marvi, ela não nasceu de um sonho empreendedor, de uma ideia, né, tirada aí da cabeça do fundador, que no caso sou eu, mas sim da dor que o cliente tem lá na ponta, né, e entendendo essa dor, a gente foi ajustando o modelo de negócio para chegar onde a gente está hoje. A Marvi é uma solução, uma solução que faz o back-office de outras empresas. O que a gente faz? A gente acredita que o empreendedor ele tem que gastar o máximo de tempo dele possível adquirindo clientes, cuidando dos clientes dele e fazendo gestão de equipe. Qualquer coisa que ele esteja fazendo com o tempo dele que não são essas 3 coisas, ele está perdendo o tempo dele e ele está comprometendo o crescimento da empresa dele. Mas a nossa ideia não é simplesmente ser um software onde demanda conhecimento e tempo do empreendedor. A nossa ideia é literalmente unirmos a tecnologia, que é um meio para que a gente entregue o nosso serviço, mas uma camada de serviço humanizado, um atendimento humanizado, individualizado, para que a gente consiga apoiar esse empreendedor a fazer o negócio dele crescer e prosperar. Então a Marvi é uma solução,
é uma solução de back-office as a service, que é o quê? A gente é a contabilidade do cara, a gente é o software financeiro do cara e a gente é a mão de obra do financeiro dele. Então, o cara vai, capta um cliente, pegou o cliente dele, fez contrato, manda o contrato pra gente, a gente executa aquele contrato, tem um contato e a gente faz parte da empresa dele, porque ter os números da empresa é super importante para entender o que a empresa está fazendo, o que está melhorando, o que está piorando, mas não faz sentido nenhum o empresário gastar qualquer tempo dele nessa burocracia, nessas conciliações bancárias, cobrança, mandar boleto, e essa burocracia não faz sentido nenhum para o empresário, né? Ele tem que se dedicar à atividade fim dele. Um dos principais desafios que a gente tem é justamente a questão do nível de consciência do pequeno empreendedor sobre a importância de finanças e contabilidade. Então, a gente vive num país muito empreendedor, né, mas ao mesmo tempo com um baixo nível de conhecimento em relação a esses temas. Então a gente encontra uma barreira em relação a conscientizar o mercado que isso é importante, né? É uma questão obviamente mais comercial, um desafio de educação, que a gente vai romper isso no longo prazo. E esse ambiente de forma geral de incertezas que a gente acaba tendo no nosso país também, a volatilidade da economia, então tem vários aspectos ali que pegam bastante para uma empresa que está num ritmo de crescimento acelerado, enfim, uma startup que também depende de funding, depende de rodada de captação. Então são vários desafios que a gente enfrenta, mas de modo geral nada é fácil, né? Então a gente está aí bastante focado em resolver uma coisa de cada vez. Tem um ditado que diz que para o empresário viver em paz ele tem que aprender a viver no caos, né? Porque todo dia é um caos, todo dia é um fogo para apagar, tu arruma um lado, pega fogo no outro e tu fica fazendo isso, então eu acho que pepino, erros e coisas assim acontece bastante, mas eu acho que uma das coisas que mais impactou a gente foi essa parte de tecnologia. A gente demorou bastante tempo para acertar esses pontos. Bom, eu acho que um dos principais erros que a gente cometeu foi de antecipar o desenvolvimento de algumas tecnologias proprietárias. Então, se eu fosse começar de novo hoje a operação, eu deixaria para desenvolver software um pouco mais para frente. A gente ficou pagando uma conta alta de desenvolvedor que demorou muito tempo para a gente acertar uma pessoa boa mesmo, assim, que comprasse a briga e fizesse, aquele cara que está sábado, domingo trabalhando e tá até resolver o problema e não deixa a peteca cair. Então, hoje a gente tem um CTO que é o Cristiano. Ele salvou essa parte ali, botou a mão na massa, sabe? Quem deras. Tudo é questão de equipe, né? Então, um pouco de contexto também e foi muito reestruturação, né? Daquilo que a gente havia iniciado em construção, né? Então, eu já conhecia um pouco dessa parte de contabilidade, finanças, trabalhei com essa questão de consultoria, então havia uma certa facilidade na construção principalmente da arquitetura do nosso software em relação ao banco de dados e essas coisas. Então isso facilitou esse nosso modelo hoje de software, né? Então praticamente foi nisso que eu contribuí mais assim, em relação ao nosso desenvolvimento, né? Assim, olhando para trás é muito difícil falar se foi um erro, foi uma vantagem, né? Porque a gente também sempre foi visto como startup porque a gente tinha essa área de tecnologia, mas eu acho que a gente começou a desenvolver com tecnologia há muito tempo. É um negócio que eu comecei com o Manuel, falei que se eu fosse começar tudo de novo hoje, talvez eu fosse até bem longe, só com um monte de planilha de Google Sheets, Excel e coisa misturada e fazendo, e não ia ter começado a desenvolver tecnologia tão cedo. O nosso maior desafio na tecnologia hoje, eu diria que seria a parte de infra, né? Que a gente tem que estar o tempo todo extraindo suco disso, que é o que mais nos roda essa dificuldade, né, de administração. Segurança, uma coisa muito importante, a gente trabalha com informações dos clientes, então a gente procura muito a questão de segurança. Então a gente foca muito nisso, na questão da proteção dos dados. Então a gente procura sempre manter isso. Então isso é um grande desafio para nós hoje e todo dia, e acredito por um bom tempo será um desafio para nós. Então sempre cuidar do que é do nosso cliente de fato. Isso é o nosso maior desafio na tecnologia. E eu digo até que tecnologia não é só de fato o software em si, né? A tecnologia para nós aqui é ter toda essa parte de cuidar dos dados do cliente, cuidar do que ele precisa, entende? Então vai muito além do que apenas um desenvolvedor tá ali no código, né? Nós somos um time muito bem formado, os três fundadores aqui da empresa, que sou eu, o Manuel e a Daniele, né?
A Daniele, eu e o Manuel, a gente é um pouco mais brutos nesse sentido, né? A gente é bem... tenta ser bem conciso e bem sensato naquilo que faz sentido, naquilo que apoia o nosso negócio, o nosso crescimento e tudo mais. A Daniela é a pessoa mais coração disso, ela que mantém essa galera toda unida. Acho que se fosse só nós dois, talvez teria problema de manter essa união de equipe, coisa assim. E eu acho que quando tu faz uma sociedade, founders e coisa assim, faz sentido total ter isso, né? Gostaria de um dia ter um prédio lindão com um monte de piscina de bolinha e coisas, aquilo que a gente vê no Google, né? Mas acho que tu tem que fazer aquilo que faz sentido e aquilo que tem caixa para fazer, né? Então, uma das coisas fantásticas eu acho que a gente tem no ecossistema de Santa Catarina é que a gente tem oportunidade de captar dinheiro, né, quando precisa, mas uma outra vantagem que a gente tem é que nenhuma startup em Santa Catarina consegue captar muito dinheiro, né? A gente não é uma startup de São Paulo que consegue lá captar 10, 15, 50 milhões, não é uma startup gringa que consegue captar 10, 15, 50 milhões de dólares, e a gente tem que aprender a fazer bastante coisa com razoavelmente pouco dinheiro, né? Ou muitas seguem sem nenhuma captação, sem nenhum aporte de investidor nenhum, e mesmo quem consegue pegar aporte, normalmente pega pequenos valores por causa do nosso mercado, e isso faz a gente ser muito mais saudável financeiramente, porque a gente está todo dia pensando e olhando e falando, a conta tem que fechar mês que vem, a conta tem que fechar mês que vem, a conta tem que fechar mês que vem, e isso faz a gente ter soluções mais sensatas, mais que param de pé. Um ponto importante, como a gente está falando de startup, que eu tenho percebido nessa jornada, é que infelizmente muita gente cria negócio só porque acha legal, porque acha bonito e acaba entendendo na dor que no fim do dia tu tem que ter um negócio que realmente atenda, né, um público de interesse, que resolva uma dor real e não simplesmente que seja um oba-oba, né? Então a gente brinca da gincana do startup, o cara abre um negócio para levantar capital, para trabalhar um pouco e levantar capital e no fim do dia tu tá vendendo as tuas cotas, tu não tá muitas vezes preservando o teu equity, que é o maior valor de uma empresa. Então isso acabou, de forma geral, ficando meio bagunçado no mercado. Eu entendo assim que o acesso a essas informações e mais gente querendo empreender nesse ramo de startup, vamos dizer assim, né, acabou fazendo com que muita gente acabasse se frustrando, perdendo dinheiro, etc. Então eu acho que por mais que a gente tenha algumas operações aqui internas que demandam serviço, demandam braço, a gente está muito focado nisso, em sermos uma startup no sentido de crescimento, de levar a solução para milhares de empreendedores, mas ao mesmo tempo sem perder o foco na dor real, né? Então fazer o que precisa ser feito e no tempo certo o que precisa ser feito. Então eu acho que isso também é um dos fatores que está contribuindo com não somente com o nosso crescimento, mas também com a continuidade dos negócios, né? Focar em resolver uma dor real. Cara, a inovação para nós aqui é a questão daquele entregável automatizado, né? Então hoje a gente tem um operacional que a gente procura inovar no sentido de criar um agendamento rápido através do software da solução, não precisar ficar entrando em banco ou qualquer coisa do tipo. Integrações, então isso é inovação para nós hoje aqui, né? Então, também essa questão de tecnologia de inteligência, né? Inteligência artificial, que é uma coisa que a gente vem estudando para aplicar na aplicação, aplicativos que estão na palma da mão do cliente. Para mim, inovação é resolver um problema, identificar um problema na tua volta, pegar aquele problema, tentar resolver ele da melhor maneira possível e ter certeza que o teu cliente está feliz com aquilo, né? Ou seja, que aquela tua entrega está satisfatória. Então, onde a Marvi se encaixa nisso, né? Então a Marvi, o Manuel sempre comenta, né, que a gente está colocando, que a gente faz alguma coisa que a gente chama que é colocar a mão na lama, né? A gente fala que, por exemplo, tem um RPzinho SaaS ou tem uma contabilidade digital, todo mundo quer fazer porque tenta automatizar o máximo possível, mas muitas vezes o cara tá só trazendo uma solução mais barata para o cara. E o que a gente está fazendo aqui, que eu acho que é uma inovação gigante, é resolver o pepino mesmo, é pegar o negócio e falar, cara, não adianta eu contratar a contabilidade X por 100 pila, contratar o ERP por 150 pila e contratar um estagiário para me ajudar aqui por mais R$1.500, R$2.000. Isso não vai resolver o meu problema. Isso, na verdade, muitas vezes vira um outro problema ainda maior, porque eu tenho um monte de coisa que uma não está conectada com a outra e que não está fazendo.
E o que a gente traz como solução é uma solução única, a gente resolve o pepino, aparece pepino aqui dentro, a gente resolve. Quando a gente fala, quando o pepino fica recorrente, a gente acaba automatizando ele, então a gente vai olhando o que está sendo gasto mais mão de obra e coisa assim para automatizar aquilo ali dentro. E aquilo que não dá para automatizar, a gente está ali com mão de obra para resolver e com o tempo a gente vai substituindo parte da mão de obra operacional, burocrática ali dentro por automatizações. Mas eu vejo a nossa inovação no mercado como sendo isso, sabe? Tipo, de botar a mão na lama mesmo e resolver o negócio. Eu não tô aqui só para tá aqui meu softwarezinho, paga aqui R$100 por mês para mim e tá tudo certo. Não, eu tô aqui para olhar e falar, cara, qual é o teu problema? O problema é esse aqui, eu vou resolver esse problema, manda ele para mim, eu vou dar um jeito de resolver ele para te entregar ele pronto, redondo, sabe? Então, para mim inovação é isso. Parte disso é até educar um mercado que uma solução que nem a nossa existe, sabe? É super comum nas nossas reuniões de venda, principalmente quando a gente faz venda mais fria, assim, com o cara que não conhece, tu vai lá, mostra pro cara, tu termina a reunião, o cara olha e fala, caraca, eu nem sabia que isso existia, que tinha alguém fazendo isso no mercado, sabe? E isso é muito legal, isso é inovação, sabe? Faz parte de também ter que educar o mercado.